A pergunta é o seguinte: se o Deus de Israel ou Jesus romano existem, por que é que eles não acabam com a fome do mundo? Aí tem gente que diz que o Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Mentira! Vou mostrar para você que interferiu sim, e também mostrar para você que tudo isso é uma falácia e mentira e que não existe livre-arbítrio coisa nenhuma. Essa ideia de livre-arbítrio é uma grande mentira e farsa dos fundamentalistas religiosos para alienar as ovelhas e os irracionais. A própria Bíblia prova isso, porque o próprio Deus de Israel, como também o Jesus romano, interferiram diversas vezes, principalmente nas questões sociais, como por exemplo a fome. Êxodo 16:4, onde o próprio Deus de Israel fez chover comida do céu, que se chamava maná. Outra prova de que o próprio Jesus romano também interferiu no livre-arbítrio foi quando multiplicou pães e peixes para alimentar centenas de pessoas. Outra passagem bíblica do Antigo Testamento que mostra claramente que o próprio Deus interferiu no suposto livre-arbítrio foi quando o Deus de Israel mandou um anjo da morte para interferir na decisão do faraó, que matou seu filho primogênito. E milhares de passagens bíblicas que deixam claro que não existe livre-arbítrio, porque o próprio Deus de Israel ou Jesus romano estão sempre intervindo. Aí eu pergunto a você, que tipo de livre-arbítrio é esse? Se uma criança vive passando fome, então foi ela que escolheu de nascer em uma família que não tem condição de alimentá-la? Foi escolha dela de viver passando fome? Se uma criança é violentada sexualmente, então quer dizer que ela escolheu ser violentada, crente alienado. E o pior, o próprio cristão alienado faz tanto malabarismo para explicar sua mitologia que entra em contradição, onde eles mesmos dizem que o Deus tem controle sobre tudo. Ora, se o próprio tem controle sobre tudo, então quer dizer que o próprio Deus deixa uma pessoa, ou seja, um psicopata, violentar a criança. Porque se o próprio Deus tem controle sobre tudo, então ele permite tudo, todas as atrocidades. Inclusive cria o psicopata, dando a eles habilidades de matar, de duas ou uma. Ou esse Deus é um psicopata, um doente, ou não existe. Aí vem a grande problemática. Se ele existe, então ele permite toda a maldade do mundo. Inclusive uma criança ser violentada sexualmente e morta pelo estuprador. Na verdade, defender a existência de um Deus é muito complexo e perigoso, porque é a mesma coisa de dar existência a um psicopata, um esquizofrênico, um monstro, de um terrorista assassino genocida. Só tem uma coisa a dizer se um religioso cristão vir falar do seu Deus para a minha pessoa. Só tenho essas perguntas a fazer. Você já alimentou uma criança com o poder da Bíblia? Você já ressuscitou mortos com o poder da oração? Você já livrou as crianças de serem abusadas sexualmente através da oração e da Bíblia? Você já foi ao Hospital do Câncer e curou as pessoas e as crianças de um câncer terminal? Você já fez membros amputados a crescer? Claro que não, não é? Então não adianta sair por aí falando de um Deus que ele não é capaz de sequer de alimentar uma criança que está agonizando de fome. Então isso é muito humilhante e decepcionante para um cristão. Ter um Deus todo-poderoso, mas que esse mesmo Deus poderoso não pode fazer nada por ninguém. É indiferente e totalmente oculto. Só é apenas palavras, palavras e palavras. É igual àquela música de Cássia Eller, Palavras ao Vento. Aqui está a prova de que não existe Deus algum protegendo ninguém e principalmente as crianças. Acompanhe comigo o vídeo a seguir.
ايش صار معك يا عمي؟ ايش صار؟ ها؟ كنت نايم؟ ايش صار؟ ايش؟ كنت نايم؟ وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خايف ليش خايف؟ خلص الفصل الحين خلص يا عم خلص خلص. خلص هيني معاك ماشي؟ خلص ايش خايف؟ في بطلون؟ Esse vídeo mostra uma criança com medo após ataques de Israel na Palestina, onde ela recebe cuidados médicos. Acompanhe comigo mais um outro vídeo. Jornalistas encontraram aquelas crianças do vídeo viral em Gaza que a gente mostrou ontem aqui no SBT News na TV, onde uma menina aparece ali carregando a irmã mais nova em busca de ajuda médica. De acordo com algumas fontes, as irmãs conseguiram, olha só, encontrar a mãe. Suzana Busanello acompanhando essa história também e vai trazer os detalhes pra gente. Bom dia agora, Suzana. É isso mesmo. Finalmente, agora uma notícia boa. Bom dia novamente para ti, a todos que estão nos acompanhando. Olha só, Salles, a gente até trouxe essas imagens ontem, né? A gente mostrou aqui para vocês, para todo mundo que nos acompanha, esse cenário desolador que elas se encontravam, né? Onde uma menina carrega a irmã mais nova após sofrer um atropelamento. Ela percorreu mais de 2 quilômetros a pé. Após elas conseguirem carona até o centro da faixa de Gaza, onde receberam atendimento médico, as meninas finalmente se encontraram com a mãe. Bom, segundo o jornal turco, a família vive em um campo de refugiados da região central de Gaza, em condições bem precárias. Uma espécie de cabana feita por lençóis, cobertores e lonas. A ofensiva israelense já tirou mais de 1 milhão de famílias de casa. Como a gente vê nessas imagens, esse é o local onde elas moram. Essa é a menina mais velha, a irmãzinha, na verdade, que estava sendo carregada pela irmã mais velha. E esse é o cenário onde a família se encontra. Ou seja, muitas famílias realmente já não têm mais onde morar. Esse, infelizmente, se tornou, Salles e telespectadores, um cenário comum, digamos assim, ali na região de Gaza, né, onde as famílias não têm mais casas e passam a morar nessas cabanas da forma que elas conseguem. Mas é muito triste ver que crianças, né, que são apenas inocentes, a gente já vem falando disso há muitos dias, desde que quando iniciou essa guerra, onde as crianças são as principais vítimas, né, são as vítimas fatais da guerra como um todo. Então se encontram nesse cenário que é muito triste e aí tendo que se defender de alguma forma, muito precocemente, digamos assim, nessa área. Pois é, a luta pela sobrevivência em cenários de guerra no geral. Vamos torcer para que pelo menos agora, com a mãe ao lado, né, elas recebam algum tipo de assistência, ou pelo menos assistência básica, que é o que a menina estava buscando com a irmã no colo, naquela imagem terrível que a gente mostrou ontem, que correu o mundo, comoveu muitas pessoas ao redor do mundo, né? E torcer, claro, é uma situação muito difícil nesse momento, para que essa guerra acabe, para que esses conflitos acabem e as pessoas possam de alguma forma viver em paz. Assistindo a uns vídeos desses é uma vergonha para os religiosos cristãos, onde tem um Deus todo-poderoso, mas esse Deus não faz simplesmente merda nenhuma por essas crianças. É por isso que nós, ateus, metemos o pau no sistema religioso, porque não serve para nada. Serve sim para dar conforto, luxúria e riqueza aos líderes religiosos, onde ficam nas suas fortalezas como reis e imperadores, enquanto as crianças são abatidas e mutiladas. É por isso que eu tenho nojo de religião. Para mim, é a coisa mais insignificante, nojenta e desprezível do mundo. É o sistema religioso. É por isso que sou muito realista e verdadeiro, porque não adianta viver em um mundo de fantasias que a realidade é outra. Por hoje só e até o próximo vídeo.